Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre regionalização, ok? São as formas de regionalizar o nosso planeta Terra, né? O nosso mundo. A gente vai ver aí várias formas de regionalização. Antes de tudo, eu quero falar sobre a teoria do espaço vital, né? Ratzel, o antigo geógrafo alemão do século XX, né? Ele traz para a gente o que seria o espaço vital, onde apresenta a Terra, né, o planeta Terra, como elemento indispensável da vida humana. Na verdade, ele vê o espaço vital como uma proporção de equilíbrio entre uma população de uma sociedade e os recursos naturais disponíveis para suprir suas necessidades, definindo assim pretensões de progredir e suas preemências territoriais. Ou seja, ele vê o espaço vital, né, de uma forma onde o planeta Terra está atrelado ao ser humano, como o ser humano está totalmente também interligado ao planeta Terra, ou seja, né, a nossa vida depende desses recursos naturais, né, o que a natureza nos proporciona. E para que a gente possa sobreviver, né, em equilíbrio e por muito tempo, a gente precisa, com certeza, consumir esses recursos essenciais para a nossa vida, né, no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo cuidar, né, para que nós tenhamos sempre. A gente precisa trabalhar com sustentabilidade, né? O tema desenvolvimento sustentável, né? Esse que a gente já conhece. A gente precisa colocá-lo em meta para que nós possamos sobreviver por muitos e muitos anos nesse planeta. Ou seja, esse é o espaço vital, né? Um espaço de equilíbrio entre nós, que somos sociedade, e os recursos naturais que estão disponíveis para a nossa sobrevivência. Ok? Espaço vital é isso. Isso está ligado a uma perguntinha lá da nossa apostila desse capítulo 1, regionalização. Então vamos lá, pessoal. Nesse mapa nós observamos aqui, ó, o meridiano de Greenwich, que seria o meridiano 0 graus, né? Então esse mapa ele tem como ponto de referência o meridiano de Greenwich. E tudo à nossa esquerda, né, que está na cor azul, é o ocidente, considerado o ocidente. E tudo que está ao lado direito, né, desse meridiano de Greenwich seria o Oriente, né? Então nós temos aqui tudo para a esquerda, o Ocidente, e tudo para a direita do meridiano de Greenwich, o Oriente. Ok? Simples assim a partir desse pensamento. Porém, pessoal, nós temos aí que, na verdade, não é bem assim. Nem tudo para a esquerda é Ocidente e nem tudo para a direita é Oriente. Por quê? Porque de uma forma, né, geopolítica, Ocidente são considerados os países desenvolvidos, né, de primeiro mundo. Seriam aqui ó, os Estados Unidos e o Canadá, toda a Europa aqui ocidental e aqui, né, a Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, se a gente fosse referir a esse mapa, Austrália e Nova Zelândia seriam considerados o quê? Oriente, né? Por estarem aqui do lado direito, em vermelho, seria o quê? Oriente. Porém, não. Dentro de um ponto de vista geopolítico, mesmo estando aqui do lado direito, Austrália e Nova Zelândia, por serem países desenvolvidos de primeiro mundo, né, países centrais, países ricos, são considerados do Ocidente. E o Oriente seria, sim, esses países aqui, né, do lado direito do meridiano, porém que, de um ponto de vista geopolítico, também são considerados do Oriente, né, devido às suas economias, né, suas culturas e uma série de outras coisas. Ok, pessoal? Então, por esse ponto de vista aqui, o Ocidente são os países centrais, desenvolvidos e ricos, né? Aqui e aqui. E os países do Oriente teriam um outro tipo de aspecto, né? Nem tão ricos, nem tão desenvolvidos, mas sim com outras culturas, né, e outras características. Já nesse mapa, nós temos aí a representação da divisão dos países com base em critérios socioeconômicos, né? Aqui é uma regionalização socioeconômica. Como a gente viu, existem várias formas de regionalizar, ok? Aqui os países em laranja seriam considerados os países do norte, né, os que estão acima. Para esse ponto de vista, são os países desenvolvidos,
centrais, ricos, ok? E tudo que está abaixo dessa linha aqui seriam os países do sul, né? Os países que estão abaixo. São os países em desenvolvimento, né? Não tão ricos. A gente tem aqui uma situação, né, abaixo, mais atrasada. Mas percebam que essa linha, ela faz questão de dar uma curva aqui para salvar a Austrália e a Nova Zelândia, né? Países da Oceania que são considerados ricos e desenvolvidos. Mesmo eles estando aqui abaixo, né, junto com o continente africano e junto com a América Latina, também aqui junto com a Ásia, né, Sudeste Asiático, mesmo estando abaixo, eles são salvos por essa linha porque eles são considerados países centrais, ricos e desenvolvidos, né, devido aí aos seus aspectos sociais. Então, essa linha, ela marca ali bem nitidamente, né, o que seria o norte, países do norte, países ricos, e os países do sul, países pobres. Ok? Já nessa outra regionalização, nós temos aí três principais grupos de países, ok? Três principais grupos de países. Vamos então ao primeiro grupo, os países desenvolvidos, né? Temos aqui no continente americano apenas os Estados Unidos e o Canadá. Aqui no continente europeu, né? Principalmente os países da Europa Ocidental. Aqui no Extremo Oriente, o Japão, né, na Ásia, e aqui na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia. Né, países desenvolvidos, são países industrializados, com economia moderna e competitiva, grande concentração de população economicamente ativa no setor terciário, renda per capita elevada e boa infraestrutura, comunicação, transporte, saneamento básico e o índice de desenvolvimento humano, né, o famoso IDH, desses países é elevado. As pessoas têm boa educação, boa longevidade, né, renda, as pessoas têm uma renda mais considerável em relação ao restante do mundo. Então, esses são os países desenvolvidos. Agora, os países em transição seriam esses aqui em verde, né? Aqui na Ásia, principalmente, e aqui no Oriente Europeu, né? São os países que contemplam um passado, né, que foram países de economia planificada, socialistas, né, e que nos últimos 30 anos vem implementando reformas econômicas, né? É meio que um país socialista entrando agora no mundo capitalista. São as economias em transição, né? Temos ali a Rússia, países do Oriente Europeu, e para fechar nós temos aqui as economias emergentes, né? Países que estão aí, né, integrando um grupo em desenvolvimento juntamente com os países menos desenvolvidos. Em sua maioria são considerados ex-colônias europeias que se destacam pela industrialização tardia, pelo rápido crescimento econômico, pela expansão do mercado consumidor interno e pela capacidade de atrair investimentos estrangeiros. Por isso, ao longo dos últimos anos, verificaram uma redução da pobreza de elevação do IDH, né, que traz esse título para eles, que são países emergentes, países que estão indo em direção aos azuis, né, indo em direção ao desenvolvimento. E por último, nós temos aí os países menos desenvolvidos, né, os países mais pobres, sobretudo aqui ó, na África subsaariana, né, países que a população ainda tem muita dificuldade em ler e escrever, passam fome, né, tem aí bastante dificuldade em sobreviver, na verdade, né? Então, essa é uma forma também de regionalização. Países desenvolvidos, em transição, emergente e os mais pobres, menos desenvolvidos. Ok, pessoal? Essa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, coloque no post e nós nos vemos numa próxima aula. Um abraço para vocês.